Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 61 da nossa jornada, dia 2 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 13, Lucas 16, Jó 31 e 2 Coríntios 1. Hoje vamos refletir sobre consagração, o uso responsável dos recursos nesta vida, integridade diante de Deus e sobre o Deus que nos consola. Se esse tempo tem te abençoado, quero te pedir para seguir o programa aqui na plataforma. Isso nos ajuda muito a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Então, abra o seu coração, prepare suas anotações, o seu secreto e permita que Deus traga revelações dos céus para você neste dia de hoje. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 13. Depois da libertação, Deus não apenas celebra a saída, ele começa a organizar o futuro. Ele diz: consagre-me todo primogênito. No Egito, os primogênitos morreram. Em Israel foram poupados pelo sangue. Agora Deus estabelece um princípio: a vida que foi preservada pertence a Ele. Os estudiosos explicam que não se trata de Deus exigir filhos, mas de ensinar que o primeiro, o melhor, o que inicia, pertence ao Senhor. Os animais eram sacrificados, os filhos eram resgatados, ou a substituição ou a morte. Esse padrão atravessa toda a Escritura até chegar em Cristo, que nos substituiu para que pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Após esse direcionamento, Deus manda celebrar. A libertação não deveria ser apenas lembrada, deveria ser comemorada todos os anos. O fermento, símbolo de corrupção e influência que se espalha, deveria ser removido por 7 dias. Isso ensinava pureza, separação e consciência de quem os tirou dali. E Deus diz algo fundamental: quando seu filho perguntar o porquê fazem isso, contem, expliquem, a fé precisa ser contada. Memória espiritual constrói identidade. Para saírem do Egito, o caminho dos filisteus era mais curto, mas Deus não os levou por ali, porque o povo poderia ver a guerra e querer voltar. Moisés leva os ossos de José. Esta é a importância da história ser contada. Como saberiam que teriam que levar os ossos? Séculos antes, José havia pedido isso. Ele morreu crendo que Deus visitaria o povo. Agora, a promessa começa a se cumprir. Deus não esquece promessas antigas. A fidelidade dele atravessa gerações. E então vem a coluna de fogo e de nuvem. De dia, eles recebem direção. De noite, luz. O texto enfatiza que a coluna nunca se afastou. No deserto, a segurança não era um mapa, era a presença de Deus. Sair do Egito é só o começo. Agora começa o aprendizado de confiar. Seguindo para Lucas, capítulo 16, aqui Jesus começa com a parábola do administrador infiel. Um administrador é acusado de desperdiçar os bens do patrão. Ele sabe que será demitido e, antes disso, reduz as dívidas aos devedores para ganhar favor futuro. O texto diz que o patrão elogiou a sua esperteza, não a desonestidade. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus está destacando a prudência estratégica. Os filhos do mundo usam os recursos temporais pensando no futuro, mas os filhos da luz muitas vezes não usam os recursos que têm e ainda com uma visão eterna. O ponto é: use o que é temporário com sabedoria eterna. A expressão riqueza injusta se refere ao dinheiro ou bens materiais deste mundo, chamados injustos não porque todo dinheiro é mau, mas porque pertencem a um sistema caído e que é passageiro. Jesus ensina:
Se vocês não forem fiéis com o dinheiro, que é pouco e temporário, como receberão as verdadeiras riquezas, que são espirituais e eternas? Dinheiro não é o problema. O Senhor do seu coração é. E então vem a frase central: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon era a personificação da riqueza como Senhor. Ou Deus governa, ou o dinheiro governa. Não existe neutralidade. Após, brevemente, Lucas relata sobre o divórcio. Escreve que Jesus reafirma o padrão original de Deus para o casamento: fidelidade e permanência. Ele confronta a prática comum da época, onde o divórcio era muitas vezes banalizado. Ele finaliza com a história do rico e Lázaro. Essa não é apenas uma história sobre céu e inferno, é uma denúncia também da indiferença. O rico vive em luxo diário, Lázaro vive na miséria à sua porta, na porta do rico. O contraste é brutal. Quando morrem, a situação se inverte. O pecado do rico não foi ser rico, foi ignorar o sofrimento à sua porta. Ele conhecia toda a história de Moisés e dos profetas, mas não viveu o que sabia. O seio de Abraão representa consolo e comunhão. E ao pedir para que Lázaro vá avisar os seus familiares sobre o tormento da eternidade, longe de Deus, a resposta é dura. Se não ouvem Moisés e os profetas, não se deixarão convencer, nem se alguém ressuscitar. Isso aponta diretamente para Jesus. Mesmo diante da ressurreição, muitos não creriam. Lucas 16 nos chama a viver com responsabilidade agora, porque o agora ecoa em toda a eternidade. Partindo para Jó, capítulo 31. Jó finalmente chega ao fim da sua defesa e dizendo algo forte: que Deus me pese numa balança justa. Ele não pede a opinião dos amigos, não tenta impressionar ninguém. Ele quer ser avaliado por Deus. E então começa a abrir o coração. Ele fala da aliança que fez com os próprios olhos, decidiu não alimentar desejos impuros, entendeu que o pecado começa antes do ato, começa na intenção. Depois fala de como sempre tratou bem servos, pobres, viúvas, órfãos. Ele sabia que o mesmo Deus que o formou também formou cada um deles. Por isso, não abusou do poder, não fechou os olhos para a necessidade, não se aproveitou da fragilidade de ninguém. Jó declara que nunca colocou sua confiança no ouro, nunca fez da riqueza sua segurança, nunca adorou o brilho do sol nem a beleza da lua. Ele sabia que substituir Deus por qualquer coisa é negar o próprio Deus. Ele diz também que nunca se alegrou com a desgraça do inimigo. Isso revela um coração limpo em ações e reações. No final, Jó praticamente assina sua defesa e diz: eis aqui, como quem diz: Senhor, examina-me. Jó 31 nos ensina que integridade é viver de tal forma que mesmo no sofrimento você pode se colocar diante de Deus com sinceridade. E às vezes, depois de falar tudo o que temos para falar, o que resta é apenas confiar que Deus vê, pesa e conhece cada passo nosso. E finalizando o dia de hoje, 2 Coríntios 1. Paulo começa exaltando quem Deus é, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Vimos um pouco sobre consolação na história do rico e do Lázaro. Ele revela Deus como fonte de todo consolo diante das tribulações. Tribulação não é apenas um dia difícil. A palavra usada por Paulo carrega a ideia de pressão intensa, aperto, esmagamento, sofrimento que parece nos comprimir por todos os lados. É aquele momento em que as forças acabam, as respostas não vêm, o coração pesa, sabe? E Paulo diz algo poderoso: Deus nos consola na tribulação, para que possamos consolar outros. O consolo não termina em nós. O que Deus faz em nós se torna ferramenta para abençoar alguém. Paulo revela que eles passaram por uma tribulação tão intensa
que até perderam a esperança da própria vida. Mas ele explica o propósito, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando nossas forças acabam, começa a confiança verdadeira. Paulo reconhece que a oração da igreja cooperou para o livramento. Isso aqui é intercessão. Deus age, mas também envolve o seu povo na obra. Mais para frente, Paulo declara que Jesus não é sim e não. Nele há somente o sim. Isso significa que todas as promessas de Deus encontram cumprimento em Cristo. Não há dúvida, não há contradição, não há instabilidade. Por isso dizemos amém, que significa é verdade, assim seja, concordo. Quando dizemos amém, estamos declarando: Deus é fiel, a promessa é real, em Cristo há o cumprimento, sim. E Paulo completa: Deus nos confirmou em Cristo, nos ungiu, nos selou e nos deu o Espírito como garantia. O selo fala de pertencimento, o penhor do Espírito de garantia futura. É como um adiantamento da eternidade dentro de nós. Paulo finaliza dizendo: pela fé vocês estão firmes. Não é pelo controle das circunstâncias ou pela ausência de tribulação, é pela fé. Tribulação vem, pressão também, os limites vêm, mas Deus permanece, o Deus de toda consolação. Cristo permanece sendo o sim de cada promessa, e o Espírito é a garantia dentro de nós. E pela fé, permanecemos firmes. Senhor, obrigada, Pai, por este dia. Obrigada pela tua redenção. Obrigada por nos salvar todos os dias. Senhor, nos livra de confiar no dinheiro. Coloque em nossos corações a confiança em um Deus que é fiel e nunca falha. Que o nosso coração possa servir somente a Ti. Faça-nos, Deus, forme em nós um coração íntegro diante de Ti. Nos consola em cada pressão, em cada tribulação da vida e que possamos também ser consolo para os outros. Nos mantenha firmes, ó Deus, pela fé que há em Ti. Aumente a nossa fé, continue derramando sobre nós a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 62 da nossa leitura.